Salve família, seguidores, mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que sejam vocês, sempre. Marketing, branding, comunicação, as empresas necessitam cada vez mais de estratégias para vendas, para elaborar os seus nomes da maneira mais assertiva. Mas hoje o papo é sobre branding, com uma especialista e renomada gestora de branding, a pessoa que faz o conceito do branding de marcas e que, lógico, entrega serviços aí difundidos pelo Brasil afora. Simone Gabriele, seja muito bem-vinda ao podcast do Bioma 7. Obrigada, eu agradeço muito o convite, finalmente deu certo. Deu certo. Um prazer estar aqui e falar do assunto que eu amo. Que você ama, apaixonada e que você trabalha de segunda a sexta ou é de domingo a domingo hoje em dia? Hoje em dia de segunda a sexta. De segunda a sexta. Se viaja muito pela empresa? Diminuiu um pouquinho depois da pandemia, mas viajo ainda. Mas a gente tinha uma rotina mais intensa. Mais intensa. Depois da pandemia, as coisas ficaram muito mais online, né? Então a gente tem viajado menos. Que bacana. Hoje eu vou inverter todo o processo. A apresentação dela, do porquê disso e de onde que ela veio, vai ser no meio do podcast. Porque eu já vou dar um tiro de canhão para a gente explodir para os nossos seguidores. O que é branding? Boa pergunta. Branding, as pessoas têm uma ligação, né? Tendem a achar que é marca gráfica, mas na verdade a gente fala de valor. Então, geração de valor é branding. É o teu negócio. Como você gera valor, porque você decidiu lançar um produto, um serviço, é para fazer uma entrega de um benefício. Então, essa gestão do teu valor, da tua entrega, é branding. Não é a marca, não é a identidade visual. E tem um pouco essa confusão, até porque veio de design estratégico. Aí eu até já posso falar de onde que eu vim, que é do design, né? E quando a gente ia perguntar para um cliente sobre a marca dele, sobre o produto dele, que diferenças ele ia trazer para o mercado, né, para lançar aquele serviço, aquele produto, às vezes não era tão claro nem para o cliente exatamente o que ele estava oferecendo. Né? Eu vendo carro, mas todo mundo vende carro. Teu carro tem o quê? Vende mais conforto, mais tecnologia, tem uma economia de combustível. Qual que é a tua proposta de valor para você lançar mais um carro, abrir mais um restaurante? Então, a proposta de valor guiava muito o que a gente tinha que criar no território todo da marca, não só a marca. Então, aí essa pergunta, assim, branding é geração de valor. E só essas perguntas são respondidas com esse tipo de estratégia. Né? Então, só fazer uma marca, uma identidade visual, não resolvia o problema, não era um lançamento de produto. Então, a gente entendeu que tinha que ir mais a fundo. Né? A construção de branding ou o processo de branding, ou seja, de gerar esses valores ou esse valor, ele é demorado e depende, como é que é a depuração disso, como é que funciona? Não é para ser demorado. Claro que depende um pouco da clareza, né, do teu business plan, do time executivo que está lançando esse projeto. Mas, assim, o fio condutor é você entender mesmo por que você está abrindo esse negócio, né, o teu produto, o teu serviço. E aí a gente tem que estabelecer essa proposta de valor. Quando a gente fala isso para as empresas, elas... mas eu não sei escrever minha proposta de valor, né? Me ajude. Então, a proposta de valor é o benefício mesmo. Né? Então, a tua entrega é uma entrega de um restaurante, pode ser de bairro, comida caseira. Tá, mas tem um monte de restaurantes fazendo isso. O teu é mais artesanal, você tem um buffet que você tem sucos naturais, você tem uma localização privilegiada, você tem um ambiente que é muito diferente dos outros restaurantes. Então, vai estabelecendo o benefício da tua entrega e muito claramente os teus diferenciais. Isso vai indexando no valor. Vai indexando no valor. Vai anabolizando o valor. Vai anabolizando. Entendi. Principalmente os diferenciais. Entendi. Que aí você também precisa saber descrever e por que isso é tão importante. Entendi. Eu quero deixar claro que a proposta de valores diferenciais tem que ser assim o que o empreendedor ele precisa saber de cor. Certo. E aí também eu ajudo a estabelecer. Né? Diferenciais é importante que a gente fale sobre isso. Perfeitamente. Então, tendo insights aqui agora, improviso. A Mídia Arte, que é a sua agência, você na tua expertise e dos teus sócios e colaboradores, vamos fazer uma analogia aqui. Eu tenho um organismo apto aos esportes, eu tenho uma inteligência esportiva, mas eu preciso trazer elementos para que o mercado me veja como tal. Isso é gerar brand, isso é gerar valor.
Por exemplo, assim, eu uso o melhor suplemento, eu tenho o melhor sistema de treinamento, eu tenho o melhor mindset para o esporte. Eu entendo que o esporte é o meu negócio, eu sou esportista. Como é que eu vou trazer isso em branding para mim como esportista? Então, é legal esse ponto que você falou. Vamos pensar no atleta de ponta, no Cristiano Ronaldo. Perfeito. Né? Então, eu entendo que ele tem diferenciais competitivos. Certo. Né? Vamos pensar no Cristiano Ronaldo. Ele treina muito, ele é um cara dedicado, é um cara regrado. Tem aptidão física. Tem aptidão física, né? Então, só que ele aprimorou tudo isso. Certo. É um cara que você vê ele em noitadas, né? Você vê ele se dedicando ali à alta performance, que é o que ele promete. Então, ele tem diferenciais muito claros frente a outros atletas. Uma marca que vai patrocinar um Cristiano Ronaldo, então, está atrás do que ali? Performance, consistência, né, aprimoramento, evolução, confiança, reputação. Né? Então, você vê esses diferenciais competitivos numa marca que é de um atleta, de uma pessoa, e você vê isso em marcas também. E eu queria dizer, que eu acho bem importante, diferencial competitivo, as pessoas têm dificuldade de classificar isso. E é diferencial competitivo que decide venda. Tá? Então, por que eu vou patrocinar o Cristiano Ronaldo e não outro atleta? Ótimo. Né? Então, o que decide venda na tua área? O que é decisor? Então, quando a gente vai fazer consultoria, as empresas falam, meu diferencial competitivo é porque eu atuo há 100 anos no mercado. E eu exporto para 50 países. Mas você tem um cliente aqui de São Paulo que não usa nada da tua exportação e talvez tenha um competidor teu que tem 10 anos de mercado e tem uma oferta parecida com a tua. Então, veja, isso é diferencial, ter 100 anos ou ter 10? Né? Não é diferencial. Competitivo que vende mesmo. Então, é ser mais ágil, é ter um pós-venda mais assertivo, é ter um atendimento mais próximo, é ter uma tecnologia que ninguém usa. Então, as empresas elas têm que entender que diferencial competitivo, marcas pessoais ou de produtos ou serviços, é o que decide venda. Entendi. Então, é isso que você escreve no seu diferencial. Entendi. Nesse sentido, então, já posso perguntar para você, assim, para a gente enaltecer para os seguidores aí. Qual que é a diferença entre marketing e branding? Boa. Principalmente em termos de investimento, por favor. Tá. Primeiro, vamos separar bem. O branding ele antecede o marketing. O marketing vai cuidar da tua oferta, vai fazer vender. Mas como que ele vai vender? Você pode gastar muito dinheiro tentando vender um produto ou um serviço se você não estabeleceu lá atrás o valor que você tem, os teus diferenciais competitivos, o teu propósito, os teus valores. Então, você vai vender como aquilo? Para quem? Né? Então, o marketing vai vender a tua oferta, mas direcionado por branding. Né? Se você não tem uma direção, você gasta mais. Então, enquanto o marketing traz seguidor, traz lead, o branding traz influência, traz relevância. Né? Construiu antes o valor para que você seja top of mind onde você atua, para que você seja, no mínimo, reconhecido naquela segmentação. Né? Então, o marketing estabelece preço, o branding estabelece valor. Né? Então, essa construção de valor acho que é muito, muito legal. Até a gente dá um exemplo simples. O branding ele é uma escada. Coloca um degrau em cima do outro e faço uma vertical de marca. Tá. E o marketing eu pulverizo, às vezes, muitos degraus, que eu subo um pouquinho, mas quando eu paro de fazer a promoção, o tráfego pago, a mídia, o que acontece? Tudo cai. E aí, se não ficou um residual de branding, cai tuas vendas. Né? Então, você precisa ser uma marca relevante, ser diferenciada, ser lembrada na tua categoria. Tudo isso... Todo esse valor, quem criou foi branding, né? E marketing vende isso. É por isso que, de repente, quando pensamos em refrigerante, pensamos numa certa marca. Por isso que, quando pensamos em esporte, pensamos em outra marca. Quando pensamos em conceito de carros sólidos e que sejam velozes, pensamos em outras marcas. É mais ou menos por aí? É o valor que foi gerado? É o valor que foi gerado e a associação do que você busca. Então, você está procurando um carro elétrico. Economia de combustível, você tem uma marca que é top of mind. Você está procurando um carro seguro, vem Volvo na cabeça, vem outras marcas, né, que não é um BYD. Então, dependendo da tua dor ou do teu desejo, dentro de um segmento você vai ter recall de marcas distintas, né? Eu gosto de falar de dor e desejo porque é isso, né? As marcas elas vendem resolvendo dores ou despertando desejos, né? Então, uma marca de luxo,
ela tem... Você quer uma bolsa, você quer presentear alguém com uma bolsa super premium. Você tem marcas ali que você vai ter recall, né? E elas resolvem desejos, né? Trabalham no segmento premium, não é uma dor, né? Então, vamos sempre fazendo essa conta para até estabelecer o valor, que é lá na proposta de valor, o benefício, né? O que eu resolvo? Sim. O que eu entrego? Vamos fazer uma brincadeira aqui do valor das 4 maçãs? Vamos. Vamos lá, então. Já que a gente fala de branding, que a gente fala de valor de agregado à marca e à história, ou storytelling daquela marca, a gente tem a maçã da Eva, pelos ensinamentos bíblicos. Tá. A gente tem a maçã de Isaac Newton, pelas transformações da ciência e da física. A gente tem a maçã da gravadora dos Beatles, da Apple, a maçã verde. E a gente tem a maçã que transformou a humanidade dos últimos anos aí, que é a maçã de Steve Jobs. Por que hoje a gente pensa em telefonia e smartphone e automaticamente vem Apple na cabeça? Então, é muito legal falar da Apple, né? É uma marca icônica e ela é uma super referência de branding, é na veia. Porque ela não vende mais o telefone, né? Ela não vende o computador, ela não vende o smartwatch. Ela vende uma tecnologia centrada no usuário. Então, isso foi um divisor de águas, né? Então, eu tenho tudo conectado, integrado, fluido, fechadinho, né? Eu loquei no sistema da Apple e eu uso o app de saúde, né? A minha bike está conectada no meu app, que conversa com o meu telefone, que conversa com o meu relógio. Então, o que a Apple vende de fato hoje, né? E a gente vai falar dessa inovação e nova onda de branding. Um ecossistema maravilhoso, centrado no usuário, com muita tecnologia, né? Então, não importa se é o telefone, se é o computador, né? Quando você vai atrás dessa marca, pela criatividade, pela inovação, por ser fácil de usar, por ser tudo integrado, né? Então, é um fio condutor ali, já da proposta de valor, que eles amplificam isso muito bem, né? Em cada mercado que eles entram, isso está muito claro, né? Por que eles entraram e qual que é o benefício. Dúvida minha, pessoal. O que a Coca-Cola vende hoje? A Coca-Cola vende também estilo de vida, né? Então, assim, ela tem um portfólio muito extenso de produtos, onde ela também foi entendendo necessidades e desejos, né? Tenho informação que a Coca Zero até ultrapassou a venda da Coca normal no Brasil, não sei se você sabe disso. E ela foi abrindo, né, o portfólio de bebidas dela para muitos nichos, né? E sucos, e chás. Então, o que ela vende ali, o benefício dela... não é, né, nutrição, na maioria dos casos, né? Então, ela vende um portfólio de sabores, de paladares que se encaixam em várias ocasiões da sua vida. Lifestyle? Né? Com lifestyle também. Né? Então, ela comprou uma marca de sucos famosa, que tinha um storytelling bem forte, né? Que, se eu não me engano, foi isso, né? Isso. Então, ela vai atuando em vários nichos e ela tem um portfólio de bebidas completo e é muito lifestyle em todas as marcas. Entendi. Assim, né? Agora, a pergunta-chave, então, diante das marcas que vendem, a título de exemplo, lifestyle. Como é que a gente sai do zero para poder chegar no momento de estar vendendo lifestyle? Por exemplo, a gente não vende mais refrigerante, a gente está vendendo lifestyle, Coca-Cola. Conexão, emoções, né? Isso. Como é que funciona isso? Como é que monta esse storytelling? Então, tem que focar em benefícios emocionais, né? O que você traz ali de conforto emocional também. Benefícios emocionais. Benefícios emocionais. Então, vamos pensar numa marca que construiu também isso muito bem para a Apple. A Nike. Né? O benefício emocional, senso de pertencimento numa comunidade. O que a Nike vende? Ela vende tênis? Ela vende roupas? Não, ela vende performance. Né? Então, quando eu estou escolhendo usar Nike, eu quero os tecidos, os produtos mais inovadores, os wearables mais inovadores, conectados no aplicativo. Agora a gente vai ter a academia da Nike, né? Então ela tem toda uma proposta completa de ecossistema, que é muito legal, as marcas que entendem o conceito de ecossistema e onde faz sentido elas abrirem frentes, porque elas vão atender melhor o cliente, né, no que elas proporcionam. Então, Apple, inovação, tecnologia, Nike, alta performance, né? O portfólio de bebidas, ali é muito emocional também, né? A venda o recall que a gente tem com as marcas da Coca, né, por exemplo. Então, Entendi. Conexões. Essas conexões na anamnese da tua agência, você chega, por exemplo, assim, uma cliente que tem um salão de beleza magnífico e você quer entender para atendê-la. Você faz a pergunta que eu faria, que é o seguinte:
O que você vende fora serviço aqui? Então, temos que fazer essa pergunta. Por quê? Né? Porque se ela não sabe o valor que ela entrega, que é o benefício, ela vai competir por preço. Okay. Né? Então, ela vai gastar muito mais em marketing se ela não fez esse dever de casa. Então, o que ele entrega? É um salão. Eu posso pintar o cabelo lá, posso fazer minhas mãos lá ou em outro lugar. Mas ali tem uma localização, um chazinho que é servido, os funcionários são extremamente corteses, né? Então, assim, o branding é você pensar em todos os pontos de contato da marca e como você é melhor, superior em todos esses pontos de contato, para criar experiências positivas, né? E aí a recorrência. Então, o salão que é serviço, né? Fundamental é olhar como é o atendimento, o ambiente é limpo, é claro, é agradável, como é que é o cafezinho, tem uma conveniência, um bistrô ali que eu posso almoçar, eu vou ficar horas ali. Então, assim, a tua proposta de valor, né, tem que estar tudo isso ali listado, né? No que eu posso fazer melhor em cada ponto de contato com o meu cliente. Simone, eu faço essas perguntas para que os seguidores, as seguidoras empresárias, os novos empreendedores entendam que gerar esse valor é principalmente você entender que você fornece algo além do teu serviço e do teu produto. Isso. Me corrija se estiver errado. As pessoas não querem o teu serviço, as pessoas não querem o teu produto. As pessoas querem a solução para os seus problemas e viver experiências positivas com essas soluções. Essa frase quer dizer o que, mais ou menos? A gente procura se conectar com as marcas, né? A gente tem que entender que a gente se conecta com histórias também, né? Então, quero entender o contexto daquela marca, a personalidade que ela tem, o que ela me transmite. Quero que ela resolva uma dor ou um desejo meu, né? E de uma forma positiva. Toda a minha jornada, toda a minha experiência com aquela marca tem que ser positiva para que eu volte a comprar aquele produto ou serviço. A construção de brand nesse sentido é infinita? Ela é contínua, né? Tem que ser muito orgânico. Até porque, assim, você estabeleceu uma proposta de valor, diferenciais competitivos, teu concorrente daqui a pouco copia ou faz uma oferta similar. Mas como que eu vou melhorar ainda mais a minha oferta? Como que eu vou me distanciar dessa concorrência? Como que eu vou inovar? Eu lembro em hotelaria, quando inventaram um check-in, check-out automático, né? A primeira rede que colocou isso em prática. Isso era ótimo, né? A gente ficava horas num check-in, num check-out, agora é automático, e você tem ali outra experiência, né? Você chega, você está com tudo já resolvido, já está pago o teu frigobar, você não fica mais esperando, né? Isso era uma dor em hotelaria. Então, assim, quem teve essa ideia? Quem fez melhor esse check-in, esse check-out, né? Quem criou essa diferenciação? Depois outros copiaram, mas aí o que você continua fazendo para se diferenciar, né? Para ter mais valor do que a entrega do teu concorrente. É contínuo. Eu noto dos empreendedores que passam pelo Bioma 7, principalmente nas conversas em bastidores, porque no compliance, para não citar marcas na mesa, dentre outras coisas, a gente nota a seguinte reclamação ou observação, que o serviço e o atendimento eles não andam bacanas. Na verdade, andam de mal a pior no mercado como geral. Que conselho você dá para alguém que quer elaborar o seu brand, contrata uma agência, mas tem preguiça de fazer o dever de casa? Isso é incrível, é uma ótima pergunta, porque assim, exatamente o atendimento, que depende de pessoas, né, se você não estabeleceu lá atrás os teus valores, o teu propósito, você já de cara pode atrair na tua cadeia de fornecedores, de colaboradores, de parceiros, as pessoas que não têm um fit cultural com o que você entrega. Então isso tem que ficar muito claro para os colaboradores, né? Quais são os nossos valores? Nós somos gentis, pacientes, nós somos ágeis, né? Então, olha como isso é branding. É o tempo que eu levei para responder um e-mail, ou um WhatsApp, a forma como eu atendi o telefone. Então, se o colaborador ele não está alinhado, ele está desconstruindo uma proposta de valor, né? Porque toda oportunidade de contato de marca ou você constrói ou desconstrói o branding. Você pode até ficar neutro, mas são oportunidades que você está perdendo. Então, ser mal atendido, a pessoa daquele negócio atendeu mal um cliente, está mal orientado, não está alinhado, não tem fit cultural. Então, isso você também resolve com branding, né? Com employee branding, com experience. Então, tem muitos métodos para fazer isso. Falando em métodos, marketing e construção de branding, precisam trabalhar juntos ou eles são dissociáveis?
precisam trabalhar muito juntos, né? A gente precisa implementar branding. Quando vai para o mercado, faz o marketing, faz o go-to-market, você tem que medir, né? E o que é legal? Você entender que o marketing ele vem de posicionamento da empresa. Ele testa lá. Então, você criou uma percepção de marca, um posicionamento, o marketing vai lá, olha, a minha oferta é essa. Não está colando, tem alguma coisa errada, tem que voltar aqui para o planejamento de branding também. Senão, o marketing vai gastar muito dinheiro, né, falando de uma oferta errada, de um valor errado, uma proposta de valor errada. Então, se eles andam juntos, a gente tem essa perfeita sintonia entre o que eu prometo é o que eu vendo, né? Não está desconexo, né? Está perfeitamente alinhado, né? Então, é muito importante. Num dos times comerciais que eu trabalhei no passado, a gente brincava de maneira muito séria que o marketing era um primo muito mais próximo do departamento comercial. Isso, né? Isso, é total ali. E diferente da questão de branding, que apesar de não estar dissociado, como você falou, mas uma coisa é uma coisa, outra é outra. Isso, e o branding está muito ligado com o time executivo, com a alta liderança, daí você desdobra, né, para todo mundo, força de vendas, atendimento, mas, por exemplo, o comercial, que é força de vendas, está muito ali com marketing, né? Mas tem que ter vindo o alinhamento do branding, senão a gente vai vender de uma forma errada, né? E vai gastar mais dinheiro também. As anamneses para fazer o entendimento de um cliente para você atender um cliente, elas são complexas, você tem um beabá, como é que funciona? Só para a gente entender um pouco da Media Art, que é a tua agência. Tem uma metodologia. Né? Então, a gente tem vários frameworks. Então, depende se a marca está bem posicionado, a gente tem que rever posicionamento, ou é um fast branding, porque eu vou ampliar produto e serviço, aí preciso, né, ter um alinhamento de discursos ali, de território de marca para lançar essa nova frente de trabalho. Então, varia muito, mas a gente segue frameworks bem definidos, né? Então, proposta de valor, propósito, valores, diferenciais competitivos, posicionamento, personalidade de marca. Tem muita coisa para definir, né? Para você fazer um brand book, que é o que é um guia final que todo mundo tem que ler da companhia, né? E vai para o marketing, né, com tudo bem estabelecido, mas existe um estudo e é aplicado. A maior dificuldade hoje de quem te contrata ou das pessoas que ainda não sabem da Media Art ou da Simone, o que o mercado está carente hoje de informação? Eu acho que essa importância do branding é muito... Já é uma carência, né? O próprio empreendedor, mas o que é branding? É marketing? Não é? Por que eu tenho que definir proposta de valor? Por que não dá para sair vendendo? Porque a gente vai correr para que lado? A gente vai dizer o quê? A gente vai sustentar o quê? Né? Nossa marca precisa ser percebida como? Né? E você vê gaps incríveis até de time executivo achando que a marca é percebida de uma forma. Você vai lá falar com o comercial, ele está vendendo de outra. Ele já usa outros decisores, que não é o que o time executivo falou. E o cliente ainda está comprando por outras razões. Né? Então, a gente ainda tem essa dissonância. Nossa. O cliente ainda não, mas nem é por isso que eu compro. Olha, até o vendedor fala isso para mim, mas na verdade eu compro por isso. Então, assim, todo esse gap que tem é resolvido com brand. Né? Vamos sentar, vamos ver como que a gente vende, vamos falar com o cliente. Né? O que você vende, você resolve uma dor, vamos falar com quem tem a dor, para saber como a gente vai resolver. Né? Então, diagnóstico simples, vamos falar com o cliente, vamos ver o que o concorrente diz, né? Vamos rodar diagnóstico, isso é bem importante. Queria a tua opinião, Simone, porque outrora, eu até conversei contigo dos bastidores, nós tínhamos a TV aberta muito forte, porque era o único principal canal de comunicação, e eu brinco até de lavagem cerebral, a televisão. Em nível de Brasil, aqui os 4, 5 canais principais, onde a gente tinha os intervalos comerciais ou os merchandises na programação, fosse de telenovelas ou jornalismo. E a gente tinha uma percepção das marcas, a título de exemplo, uma Nike da vida ou outra marca esportista. Qual que é a diferença hoje para as mídias sociais, onde os influencers já são propagadores dessas marcas que outrora eles eram apenas degustadores das propagandas televisivas? Qual que é a diferença daquela mídia de poucos 20 anos para hoje, para as mídias digitais? O que você percebe? Mudou muito, né? Então, assim, o digital mudou o jogo. Mudou o jogo? Mudou. Porque você não constrói teu posicionamento sozinho, né? Eu acho que eu construo assim, quero ser percebido dessa forma, mas ali você já vê que você é percebido de outra, te desconstroem, te cancelam, né? Então, por exemplo, uma Nike, vamos falar, a gente acabou de falar, né? Super positiva a experiência com marca, performance, mas a Nike já se deu mal algumas vezes, né? Então, você na loja na Nike Town, que legal,
tudo legal, esse branding maravilhoso. Aí começou a aparecer ali, produção de tênis com análogo ao trabalho escravo. E aí, a reputação da marca. Aí a Nike, não, peraí, é um terceiro meu, né? Eu terceirizo essa produção e tal. Não, mas você está cuidando da tua cadeia de valor? Sim. E você diz que você faz negócios justos, éticos e visa performance, mas e o lado humano? Né? Então, a desconstrução das marcas, elas acontecem numa velocidade incrível. Violenta até, né? Violenta no digital. As marcas, às vezes, não estão nada preparadas, né, para crise de reputação. Né? Às vezes, pisam na bola, até tentando corrigir isso. E aí, o monitoramento é mais contínuo nesses canais digitais. Né? Você olhando os reviews que você tem, as opiniões de consumidor. Então, você não é mais dono do teu posicionamento da marca. Ele é co-criado com as audiências, com quem está no digital. Isso é bem relevante. Você fala em cocriação e é isso mesmo. O que eu percebo? Dias desses, um famoso resolveu botar a boca no trombone porque ele foi mal atendido num sistema aeroportuário lá. Era um PJ dentro do aeroporto que cometeu uma desavença ao olhar dele, ele propagou. Ou seja, o que outrora era vendido na televisão como certo, e as pessoas nos bastidores réis mortais, como todos nós somos, falavam, não é muito bom, porque, na verdade, agora as empresas já estão à mercê disso. Né? Aonde que eu quero chegar para desconstruir um branding é fácil? É fácil. É fácil. É fácil. Para queimar a cara geral é fácil? Sim. Você tem até agora, um exemplo de branding que tem sido prejudicado com decisões de um CEO recente numa... uma importante empresa de joias do Brasil. Né? Ele resolveu baratear, vender para mais gente. E o luxo ali é um atributo importante daquela marca. Então, a marca está quebrando a confiança do consumidor, né? Do público cativo, porque eles compravam por um atributo de exclusividade, não, mas agora a gente vai vender para mais gente, não é luxo, então você quebra a confiança muito fácil, uma mudança de posicionamento, você tem que cuidar com isso, né? Mudança de posicionamento, se gerar quebra de confiança, você desce degraus ali no branding, né? Gestão de cadeia de valor, como aconteceu com a Nike, como aconteceu com a Nespresso, né? Com cultivos ali, parece que usavam até crianças em cultivos. Então, isso é muito sério, né? É muito rápido para desconstruir. E as pessoas cancelam, não, então essa marca eu não vou mais comprar. Não, então esse aqui eu vou escolher outro. Então, é muito rápido. Muito rápido. Na época, ainda não tinha rede social, nem Orkut existia ainda. Talvez nem YouTube. Nem YouTube existia ainda. A mídia começou a vazar, ou vazaram de propósito, aquela frase: evite produtos fabricados no Timor-Leste. Que era por causa da mão de obra escrava. Não sei se estava indexada a Nike ou a outro produtor da linha esportiva aí. Mas, enfim, eu lembro que aquilo impactava. E daí você pegava a etiqueta lá, deixa eu ver de onde que é a etiqueta, de onde que vem. Né? Isso é uma desconstrução de brand, é um exemplo disso. É um exemplo disso. Mas que pode ser revertido. Pode ser repetido, mas custa. Custa. Né? E aí, claro, quanto mais a marca ela tem crédito no banco do branding, né, mais rápido ela se refaz. A Nike se refez muito bem. Ela pisou na bola no início, tá? Até a assessoria dela, não é nossa, é um terceiro. Não, olha, assume que é teu. A dica é ser autêntico, né? Entendi. É assumir mesmo, olha, realmente pisei na bola, é assim, o que a gente vai fazer? Vai fazer A, B e C aqui, e tem esse canal da transparência para tratar disso, vocês acompanham as informações aqui. Então, munir as pessoas de muita informação, né? Você combate uma informação ruim com muito mais informação, né, de qualidade, claro, e você vai refazendo, né? Mas quanto mais o branding é forte, menos ele fraqueja diante de desconstruções assim, né, que possam acontecer. Né? Para o empresário que está começando agora, que dica você deixa da tua ótica de especialista em branding? Comece do começo, entendendo bem o teu propósito, né? Porque você está abrindo esse negócio, o que você vai entregar de valor, né? E pense na tua diferenciação. Olha, eu entrego isso, mas com que diferença? Senão você vai combater por preço. Você precisa saber os seus diferenciais, senão você não se posiciona adequadamente em nenhum nicho, em nenhum mercado. Pergunta número 2, rebranding. Vale a pena, é necessário ou depende, ou tem gente metendo pés pelas mãos aí? O rebranding é necessário porque de tempos em tempos muda tanto o mercado que você atua. Os teus concorrentes tomaram movimentos ali também que você precisa repensar a tua proposta de valor. Então, toda vez que é necessário repensar isso, vem um rebranding. Certo. E o rebranding às vezes é 360 graus ou de repente muda o estilo do design de uma logo ou então muda o conceito do slogan? Explica um pouquinho pra gente aí.
O rebranding mesmo é rever proposta de valor. E aí pode ser acompanhado de mudança de marca gráfica, de tom de voz, né? Então, Você gosta de rebranding? Gosto, a gente faz muito rebranding, é um reposiciona. É um desafio. Porque você olha lá atrás, lá tinham números que deram certo. Isso. E a marca tem uma reputação, tem uma história. Às vezes você tem resistência, né, da companhia, do conselho, e aí você, né, vai ter que... Tem muita resistência em rebranding também, né? Entendi. Uma empresa familiar ou, de repente, aquela velha gestão que já se aposentou, saiu, até faleceu na empresa. É comum o rebranding existir aí? É comum, é comum. Por que acontece isso? Porque os novos gestores também procuram marcos, né, divisores de água na sua gestão. Então, olha, eu vou chegar com essa proposta. Por exemplo, uma companhia que vende muito bem produto, mas quer abrir uma frente de serviços muito forte. Sim. Então, o CEO chega com essa ideia e precisa de um rebrand para, olha, eu faço tão bem produto, quanto eu vou fazer agora serviços, e eu vou entregar isso, e mudou a minha marca, mudou meu slogan, mudou meu tom de voz. Então, isso vai acontecer, isso marca gestões também, né? Principalmente porque há mudança de negócios. Perfeito. Erros clássicos que você tem reparado em relação à construção de branding? Alguns, né? Então, assim, achar que branding é mudar a marca, né? Quando a marca não vence o jogo, não é isso. Não olhar o teu concorrente. Tem que acompanhar de perto a concorrência, porque senão você perde da tua proposta de valor, dos teus diferenciais rápido e não está se movimentando, né, para esse gap que vai acontecer. Que mais? Eu acho que não falar com o cliente é um erro comum, né? Eu vou fazer um rebranding, mas vamos falar com todos os interessados, todos os stakeholders, né? Fornecedor, parceiro, colaborador. Vamos falar com o cliente, ouvir muito o cliente, vamos ver mercado. Então, não rodar diagnóstico é um erro também, né? E por aí. E entender, né, que você não vai vender tudo para todo mundo, né? Você tem que entender para quem que você vende, o que você entrega para aquelas pessoas, né? Ter um posicionamento definido, né? Certo. Entre serviços e produtos, qual que é a tua aptidão, qual que é a tua paixão? Você gosta do ramo da alimentação? Você prefere objetos, prefere bolsa e sapatos? Ou você não dá bola para o serviço e produto e tudo que cair é felicidade? Como é que é para você isso? Tudo que cair é felicidade. A gente trabalha com reposicionamento de serviços e de produtos e segue, né, basicamente a mesma metodologia e é muito, muito bom trabalhar nos dois segmentos. Que bom que você falou isso, porque eu vou perguntar das companhias de fast food. Tá. O Arcos Dourados, a companhia McDonald's. Por que o McDonald's ainda vende bastante? A gente sabe que tem valor agregado ali. A gente sabe que tem um branding muito bem construído. E, no entanto, é uma marca muito bem criticada até hoje, se não as das mais criticadas. Né? Índices altos de tal ingrediente, porque isso, e o atendimento às vezes não é tão desejável, dentre outras coisas. Mas sem ferir compliance aqui, eu queria que você falasse um pouco por que o ramo da alimentação tem, de repente, esse toque diferenciado. Tá, então falando, por exemplo, de uma marca como McDonald's, é muito icônica, né? E criou uma conexão emocional, que é aqui o que a gente falou da Coca, né? Expande o portfólio de bebidas, mas é muito bem sucedido em criar a conexão emocional. Então, mesmo que o produto não seja exatamente ali saudável, não contribua com nutrição, aonde que entra essa categoria de produto, né? Por que eu vou no McDonald's? Que dor ou que desejo a gente vende ali? É uma indulgência, né? É uma indulgência. Então, você vai ali, você estava querendo comer a batatinha, um hambúrguerzinho, e a indulgência entra na vida das pessoas, né? Então, eu tenho que trabalhar o meu branding voltado a isso. Eu não estou prometendo ali nutrição, saudabilidade. Eu estou prometendo, venha ser feliz, venha comer uma batatinha frita. Felicidade. Você acha que a oferta do açúcar pronto instantaneamente como o milkshake do McDonald's é a sacada, então, deles? É a dopamina rápida ali que você está procurando. Isso. E bebida alcoólica também, né, por exemplo. Também, posicionamento de marca entra onde? Indulgência. E a gente vê posicionamento de grandes grupos de bebida, como a Ambev, dizendo, olha, faz parte dos meus valores divulgar o consumo consciente de bebida alcoólica. Ele coloca, ele sabe que é nocivo, né? Mas ele vende indulgência. Todo mundo, né, tem alguma indulgência em algum momento da vida. Então, ele entra ali, né? Vamos bater um papinho sobre comportamento das redes sociais. Na pandemia, eu fiz uma live com a minha amiga Cris de São Paulo sobre qual item estava sendo mais postado. Ou o café expresso ou o vinho. Tá. Certo? Hoje em dia, o café é quase que uma iguaria em termos de status e lifestyle. Assim como o vinho. Certo? Para quem está entrando nesse negócio,
com uma cafeteria, certo? Ou um fornecedor de marcas de café orgânico, que está em alta hoje em dia, ou até mesmo um mercado de enologia, até eu diria. Que dica que você dá aí? É então, a mesma? Acho que é o atributo de diferenciação, né? Tá. Por que você vai lançar mais um vinho, mais um café? Então, você tem que entender que você tem que trazer alguma diferenciação, né? Tá. Não, mas é o único café que é feito assim, ou que é colhido desse jeito, ou que tem notas de não sei o quê. Saiba os diferenciais do teu produto, da tua marca, né? Não sei se é uma marca que vai vender um café ou vários tipos. Mas você tem que deixar isso bem claro. E seja simples na tua mensagem, né? Então, um erro de branding é complicar as coisas. Não, gente, olha, fale simples, o mais direto possível. Nossa mente é muito seletiva e é limitada. Então, mensagem clara, olha, o meu café é isso, ou é de tal lugar, ou eu vendo isso, estou associada a causas sociais. Qual que é a tua proposta de valor, né? No que você é diferente? Você tem que achar uma diferença. Achar a diferença. Tem que achar. Porque às vezes, na boa vontade, muitos empresários têm, mas têm dificuldade em notificar o público sobre isso, que acaba no ambiente de branding, é isso? É isso, por exemplo, é um café, então tem uma experiência de loja envolvida. Então vai ser melhor luz, vai ser aquela poltrona confortável, é aquele atendimento impecável, é muito próximo, né? Então você tem, dentro até da personalidade da marca, oportunidades de diferenciação. Se a gente pegar um caso clássico de branding, que é o Nubank, Opa! que tinha uma proposta de valor muito clara, né? Que era descomplicar a vida financeira. E com que diferenciais competitivos ele fez isso? Taxa zero, anuidade de cartão é zero, não tem manutenção na conta, eu sou transparente. Então, muito claro. Mas lembra da comunicação, como também era diferencial? Era o banco que era roxo, que tinha um tom de voz mais irreverente, mais próximo. Então, você tem muita oportunidade de diferenciação. Você tem que explorar uma delas, né? Senão você vai competir por preço. O mercado da saúde e da estética está muito alto nas redes sociais, da Meta, dos TikToks, do LinkedIn, apesar de ser uma renda mais serena, é mais portfólio, mas estão em alta. Em alta. Que conselho você deixa, ou spoiler você deixa, principalmente para as meninas que estão empreendendo na limpeza de pele, na fisioterapia, na venda de serviços de saúde de um modo geral através da rede social, falando de branding? De branding. É um posicionamento também claro, muito claro, né? Muito Como claro. tem muita gente fazendo tudo, e você tem uma mistura ali, né, de várias especialidades vendendo Botox. Então, assim, saber ter autoridade no assunto, falar de porque isso envolve segurança, né? Resultados estéticos, mas segurança também. A gente vê coisas muito estranhas aí rolando, né? Resultados muito estranhos. Muito. Então, isso aí vem de muito... Claro, prova social, né, o que é real, né, e falando de marketing, né? Mas na construção do branding, o teu diferencial, a tua autoridade, os teus valores entram muito, né? Se você faz ali na tua prática profissional, é condizente com os teus bastidores, né? Se você tem uma convergência da pessoa profissional com o que ela faz ali, isso é bem importante, porque isso passa confiança. Perfeito. Então, Então, por exemplo, assim, a minha página é sobre Botox e tratamentos de estética, certo? Mas, de repente, eu faço uma live, eu posto, ou gravo um podcast falando sobre a visão holística da saúde. Né? Bons hábitos, como, por exemplo, coisas simples que a gente sabe que é cientificamente comprovado, que é dormir bem, ou ter uma vida regrada, respeitando o sono. Então, se esse profissional ou essa profissional falam sobre isso, ela vai criando notoriedade por ser autoridade em outros assuntos que não sejam somente vender Botox. É mais ou menos isso? Isso, claro, porque se ela também fala dá dicas de nutrição, de sono, tem convergência com o que ela vende, as pessoas, olha, interessante, ela sabe o que ela está dizendo, tem autoridade, né? Passa confiança em mais de um aspecto. Então, é uma construção bem relevante. E também não dá para investir todo um esforço e todo final de semana ficar postando bebedeira com os amigos e com as amigas que não condiz com saúde. Também tem um pouco disso, né? Tem um pouco disso. Eu acho que o que ela faz ali também é avaliado. É avaliado. Né? Então, entendi. Dicas boas para ter uma pele boa, né? Reduzir um pouquinho o consumo de álcool, né? Senão você gasta com colágeno muito mais. Então, ela pode dar essas dicas. Eu acho até que é um toque bem humorado e pessoal, que eu acho que vale muito a pena. Eu queria fazer uma pegadinha com você, mas na verdade é uma surpresinha. Casos clássicos que você queira citar de clientes que passaram por você. Vamos respeitar o compliance. Tem algum? Ah, tá. Olha, tem vários cases importantes. Eu vou citar um que é da Masterlux,
que é do grupo Electrolux, que a gente criou a marca e todo o go-to-market, desde também o branding, né? Tivemos essa oportunidade. E ele atua ali no mercado de reposição, né? Trazendo uma alternativa para reposição de peças de produtos da linha, né? Então, foi muito bacana fazer esse projeto. E tem vários, assim, mas tem alguns que talvez para eu citar agora, assim, né, possa ter alguma questão mesmo aí de confidencialidade. Nem sempre o rebranding ele tem essa publicidade, né? Entendi. Então... quando pergunta assim para você dos teus casos, é porque eu quero que os nossos seguidores entendam que você está apta a receber mensagens tipo assim, putz, pode ajudar a minha empresa? Porque o Bioma 7, Simone, ele tem também como uma missão principal, se não for a contribuição de quem está assistindo o podcast. Então não é porque você é microempresário ou porque você também já é um empresário bem consolidado que você de repente não precisa fazer uma consulta para saber como é que está o teu valor de percepção mercadológica. Falei certo agora? Certo. Viu? Estou aprendendo bem nesse podcast aqui. Como é que você está vendo o mercado da cultura? Eu sei que você é cantora também. Eu sei que você gosta de design. Eu sei que você gosta de percepções econômicas. Como é que você está vendo o mundo de um modo geral assim? A cultura, né? Ela tá muito Tem para todo mundo? Eu acredito que sim, né? Mas assim, o que eu sinto falta é uma visão pessoal minha. Eu acho que tem diminuído um pouco os locais de interação onde a gente tem música ao vivo. Eu tenho a impressão que tinham mais. A gente vive uma tendência de comportamento que é conexão isolada. Tem esse nome, né? Está todo mundo conectado de forma isolada. Então, parece que os jovens estão indo menos para o rolê, estão indo menos para a balada do que a nossa geração, né? Sim. Então, eu acho que... Não sei como reverter isso, mas isso é uma opinião pessoal, né? E a música está mais democrática, né? Você vê que a gente consegue, né, subir músicas no Spotify e colocar no YouTube. Então, acho que o acesso, assim, muito amplo, eu gosto disso. Para o consumidor está mais democratizado. Tá. E você tem muitos estilos, né? Você tem muito acesso a tudo. Tá. Então, para quem está sempre se atualizando, né? Você tem muita oportunidade de ouvir muita coisa boa. Assim. E agora vem o input, por causa dessa pergunta da cultura e da música. Como a Simone também, além de especialista de brand, é musicista, cantora e tem um esposo também que é um excelente baixista, vamos recapitular o branding, então. Quando você pensa em certa banda de rock, ou em outra, ou naquela banda de samba ou pagode, o que você automaticamente lembra? Memórias afetivas ou de valor associado àquele estilo musical. E isso, ao meu ver, é branding ou eu estou equivocado? É branding, sim, porque é uma percepção. Uma percepção. Né? Exatamente o valor. Então, eu vou no show do Kiss, o que eu lembro? O teatro deles magnífico, uma bela música. Eu vou no show dos Stones, o que eu lembro? Multidão, não é verdade? E você sabe o que esperar do show, né? Você vai no show do Coldplay, você espera ali um visual, você espera que ele distribua lá as luzinhas, né? Então, você tem uma expectativa daquela marca, daquela banda, da experiência que você vai viver. Eu já sei hoje de fontes seguríssimas, certo? Muito seguras, que as bandas de rock brasileiras já têm estudiosos dentro do estúdio trabalhando branding. Olha só. Trabalhando no conceito. Mim, eu não sabia. Por causa dos adventos digitais. O CD, o disco, a questão física parou o mercado. Eles vivem do quê? De clique e hoje em dia muito mais dos shows. Então, o enaltecimento daquele valor agregado da banda, da história da banda, do que se esperar, que você acabou de falar agora, já está sendo trabalhado. Um conceito, uma proposta de valor em cada... Ou te jogo até para você pensar. Você acha que um Coldplay da vida não pensou nisso? Sim, com certeza. Com certeza. Geralmente são os heads da gravadora que fazem isso. Claro. Que pensam nesse mercado aí. Né? Então, é um produto, né? Exatamente. Então, você que é músico, você que está trabalhando com isso aí, principalmente nas mídias sociais, pensem também. Está aqui uma especialista que, de repente, pode estar te ajudando com muita coisa. Em relação à diferenciação de marketing e brand, você quer trazer mais alguma coisa? Porque eu acho bem válido aí, por favor. Então é isso. Eu acho que branding anterior é estratégia. Né? Então, o que você define em branding é como o marketing vai vender a tua oferta. E marketing pode sair correndo vender, mas sem ter muito claro. Mas espera aí, qual que é a minha diferenciação mesmo? Eu tenho esses pontos de paridade com os meus concorrentes, mas eu me diferencio muito nisso. Então, vamos focar nessa mensagem? Né? Então, o marketing precisa ser direcionado por branding, senão, né, fica
Certo. É uma perda de recursos. Certo. Né? Contatos, Mídia Arte, aonde eu acho, por favor? O nosso site, mediaarte.com.br, tem o nosso Instagram e também meu contato está lá no Instagram, meu WhatsApp, que sou eu que atendo lá, clientes novos. Mas só para você que assistiu, hein? Tá aí, manda uma mensagem direta lá. O teu time atende ou você atende diretamente? Então, tem um time de atendimento, mas eu atendo muitos. Contatos novos negócios, normalmente eu faço as reuniões. Sim. Tá. Agora um pouquinho aí do teu core business. Você está com clientes nível Brasil? Dá esse spoiler para nós aí. Eu atendo Brasil e América Latina. Né? Então, na América Latina também, vários negócios. Aqui no Brasil a gente atende desde, então, eletrodomésticos, fertilizantes, chocolates, hotelaria. Então, a gente atende serviços e produtos, é bem variado. E são empresas de porte nacional e global também. Maravilha. Simone e Gabriele, muito obrigado. Uma agenda dificílima de trazer aqui, mas a gente conseguiu, certo? Fico muito feliz de ter vindo, adorei. Super, super, super. É um assunto totalmente plugado com o guarda-chuva do Bioma 7, que é gestão e empreendedorismo. Negócios. Né? Negócios. E por que não fazer da maneira mais valorosa que é o brand, não é verdade? Claro, começamos certo já, né? É verdade. Amigos, seguidores, Bioma 7 Podcast, aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. Muito obrigado, Simone. Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer.